Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui novamente nesse segundo vídeo. Já postamos um vídeo anterior, a semana passada, falando sobre espiritismo, falando sobre, de maneira comum, né, fatos, fenômenos que aconteceram na vida desse humilde médium estudante de espiritismo, contando um fato, mas também querendo trazer ensinamentos por trás da história. Falamos no primeiro vídeo, para você que não viu, ele está gravado aí nos meus arquivos e você pode ver a hora que quiser, né? Os nossos vídeos são curtinhos, 20, 30 minutos no máximo, contando um acontecimento, os primeiros acontecimentos, né? Que aconteceram comigo, mas também trazendo um ensinamento por trás disso para você que possa estar vivendo alguma coisa semelhante ou ouviu alguém contando que está acontecendo com ele alguma coisa semelhante, né? Então, o primeiro falava sobre crianças, aparições espirituais nos primeiros anos de vida de crianças, como aconteceu comigo. Eu contei ali do primeiro contato espiritual que eu tive aos 9 anos de idade, né? Falando, entre aspas, de comunicações, amigos imaginários, crianças que falam com seres que o pai e a mãe ali leva até como comum aquela situação, mas tem alguma coisa por trás sempre, que deve ser estudada, que deve ser tratada quando está colocando em risco aquela criança. Então, o nosso vídeo tem essa intenção de ensinar, de aprendermos juntos. Não sou professor, não tenho muito conhecimento sobre o assunto, apesar dos meus 20, 30 anos de estudo aí que eu tenho da doutrina espírita, ninguém sabe tudo, estamos aprendendo. Essa é a intenção que a gente tem ao falar para você. Aquele que diz que tudo sabe, que tudo é, nada é. É um enrolador, às vezes, né? Então, é mais simples você dizer que não sabe, que está aprendendo, junto com as outras pessoas. Esse é o verdadeiro estudante do Espiritismo. Nesse vídeo de hoje falaremos sobre casa assombrada. O que existe por trás das casas assombradas, onde acontecem fenômenos de sons, batidas, vozes, objetos que voam de um lugar para o outro. O que tem nesses ambientes? Então, a minha história, ela aconteceu quando eu tinha 13 anos de idade, esse meu segundo contato espiritual. 13 anos de idade, ali o ano era 1982 para 1983, por ali, né? A minha mãe tinha casado de novo, ela era viúva, né? Meu pai morreu muito cedo, e esse meu padrasto estava sem emprego naquela época. Ele estava sem emprego. E daí foi oferecido para ele por um fazendeiro. Nós morávamos todos no interior, né? Morávamos no sítio do meu avô. E daí, como ele estava sem emprego, ele foi trabalhar na fazenda de um fazendeiro ali próximo, que tinha ficado sem o caseiro. O caseiro tinha ido embora e a fazenda do cara tinha ficado sozinha lá e ele precisava de um caseiro. Daí contratou o meu padrasto, juntamente com a família, né? A minha mãe, eu, meus irmãos. Eu era o mais velho, eu tinha 13 anos de idade, tinha uma irmã de 11, né? Uma de 9 e o meu irmãozinho ali devia ter uns 3, 4 anos de idade. Então, a gente foi morar na casa sede dessa fazenda, mas era uma casa que já corria muitas histórias sobre ela, que diziam que tinha aparições de espíritos, que várias pessoas que moraram lá relataram acontecimentos, barulhos, viram espíritos e não conseguiam ficar muito tempo na casa e iam embora, se mandavam. Então não paravam os caseiros aí que iam morar e cuidar dessa fazenda, né?
Mas mesmo assim, o meu padrasto, a minha mãe, eles não se importavam com esses assuntos, para eles era comum, eles não tinham medo disso e foram para lá. Aí chegamos na fazenda, a sede da fazenda era uma casa de 2 pisos, o primeiro piso era de material e a parte de cima, o segundo andar, era todo feito de madeira, uma casa antiga, de madeira antiga, assim, no meio de umas árvores, tinha um pomar de várias flores e pinheirinho americano naquele ambiente. Do lado de cima tinha um galpão onde é que ficavam os maquinários, as sementes, os trator, a colheitadeira desse fazendeiro. E do lado de baixo tinha um galpão, estrebaria, seria a palavra certa, onde ficavam os animais, onde recolhiam as vacas durante a noite, tiravam leite, chiqueiro de porcos, né? Ficavam os animais ali de noite, né? E como já tinham roubado uma ou duas cabeças de gado desse fazendeiro, esse galpão é um galpão grande, né? Na porta dos fundos que dava para o pasto, para o campo, os animais entravam ali no finalzinho da tarde e noite, e era botado trancas, cadeados, fechado, e a porta do lado de cima, que era onde a minha mãe entrava para dar alimentos para os bichos, para os animais e tirar o leite das vacas, vamos dizer assim. O meu padrasto, ele passava o dia inteiro nas lavouras, com o trator, arando, plantando, vinha almoçar e já saía com outros funcionários ou com o patrão junto e iam para as lavouras ali próximo, mas às vezes bem longe, que é uma fazenda bem grande, né? Onde eles trabalhavam com plantio, com botar veneno, tratamento das plantas e depois a colheita, né? Então, quem ficava ali na casa, geralmente, era minha mãe com as crianças, a esposa do patrão, que às vezes vinha ajudar, permanecia ali, daí tinha uma horta grande que as mulheres trabalhavam e cuidavam dos animais, era essa a nossa missão. E a casa, quando eu cheguei, já me deu um calafrio, só de olhar aquele ambiente quando cheguei ali, quando a gente veio morar, aquele primeiro impacto, sabe? Por causa das histórias que a gente tinha ouvido falar. Mas nas primeiras semanas, ali nos primeiros dias, não aconteceu nada. Tudo normal, tudo tranquilo, tudo calmo, né? Sem nada. Depois de alguns dias, uma tarde, minha mãe estava tirando leite e ela gritou para mim: Marcos, sobe lá em casa, pega mais um balde, que esse aqui está quase cheio, precisa de mais um balde para tirar o leite da vaca. A vaca está com um pouco mais de leite, sobe lá. Daí eu já fui subindo rapidamente, né, sozinho. E quando eu estava indo em direção à casa, olhei no segundo piso, tinha uma janela lá, que era o corredor lá, né, dos quartos lá em cima. E eu vi uma mulher que passou assim na frente da janela. Ela passou nesse sentido e sumiu, né? Depois que passou pela janela, estava aberta. Passou de perfil de lado, eu só vi o lado do rosto, parte do tronco aqui, e que era uma mulher que passou lá dentro, lá da casa, lá em cima. É um espírito, é assombração. Mas daí eu falei, entrei correndo dentro da casa, fui até ali na cozinha, peguei um balde, saí correndo e fui lá para baixo. Mãe, tinha uma mulher lá em cima, mãe. Ela, olha, não tem ninguém, temos só nós, nem a patroa não tá aí, não tem ninguém. Tinha uma mulher lá no quarto, lá passou lá em cima. Daí minha mãe subiu com nós lá para cima, foi lá, olhou, não tinha nada. Não tinha nada. Então essa foi a minha primeira visão na casa lá, que eu enxerguei aquele vulto. O meu medo me fez enxergar, tem várias situações, mas dali uns 2 dias e pouco, de manhã cedo, o meu padrasto se levantou, foi lá abrir o galpão e notou que na porta dos fundos tinham quebrado o cadeado. Quebraram um cadeadão grande que botava uma corrente lá para fechar a porta. Ela tinha umas escoras por dentro e mais aquele cadeado lá. Estouraram o cadeado
mas não chegaram a abrir, não chegaram a entrar, mas o cadeado foi forçado, foi estourado, mas a porta não abriu por causa das trancas internas. Então, daí avisou o patrão disse, ó, tentaram roubar, fique mais atento, qualquer coisa me liga, aquela coisa, tal. Botou um cadeado novo lá, comprou um cadeado novo e colocou. Então, esse foi o acontecimento pela manhã. Pela manhã aconteceu assim. Daí, de tarde, finalzinho da noite ali, nós jantamos, daí fomos deitar para dormir. O meu quarto ficava no meio, no segundo piso lá em cima, ah, era todo de madeira, né? E tinha uma escadaria na parte dos fundos do quarto que subia para o sótão, tinha um tampão lá que abria, e nesse sótão eles botavam objetos que eles não usavam mais, móveis, roupas, tudo que não usavam na casa era estocado, era um depósito lá em cima do forro da casa. E daí esse alçapão se abria por dentro, né? Ele era fechado ali por dentro, se levantava e se entrava, e dava para ficar quase de pé lá dentro do sótão. Eu já tinha ido várias vezes ver os objetos, as coisas que tinha lá, e esse sótão sempre fazia barulho, tinha estralos, barulho, porque era uma casa velha, de madeira, né? Produzia som. Então, o próprio padrasto também dizia, esses barulhos aí é da casa velha, pegar calor o dia inteiro, de noite estrala tudo, é normal, não se assuste com isso. Isso aí que assustava as pessoas, segundo eles, né? E naquela noite eu estava deitado ali na minha cama, demorando para dormir, e começou barulhos, começou sons lá em cima do fogo, lá do ambiente, começou sons, estralos, como se alguém estivesse mexendo no sotão lá em cima, no forno. Dali a pouco o barulho veio para o alçapão, como se estivesse abrindo o alçapão. E eu na escuridão do quarto, deitado, ouvindo aquele som, já assustado, ouvindo aquele som, aqueles barulhos. Eu tinha 13 anos de idade. É bom lembrar novamente. Criança, né? E aquele som começou, abriu o alçapão na minha mente, e os passos começaram a descer a escada de madeira. Degrau por degrau. Black, 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 black. Quando estava chegando perto da minha cama, que eu tentei me levantar, não consegui. O meu corpo paralisou, as minhas pernas, não conseguia mexer os pés, não conseguia mexer os braços, eu só podia olhar com os olhos para a esquerda e para a direita. Só os olhos mexiam, o resto, nem a voz. Eu tentei gritar, a voz não saiu. Esse fenômeno aconteceu comigo uma vez na vida. Nunca mais esqueci. Essa paralisação que eu tive foi uma paralisação horrível. É a pior sensação que tu pode sentir. Tu estando consciente e o teu corpo não poder se mexer. Nunca mais aconteceu fato semelhante. Nem quero que aconteça. Fique bem claro. Então, me assustou aquilo, apavorante. E eu enxergava um vulto, mesmo na escuridão total. Um vulto brilhoso de pé nos pés da minha cama, assim. Um vulto, um ser que estava ali. E eu via os sons dele quando ele mexia o pé, produzia uma lufada de vento quando se movimentava, e ele veio na direção da minha cama e eu enxergava as mãos dele assim. Começou nos meus pés e veio subindo, flutuando por cima da minha cama. E aquela mão veio na frente do meu rosto. Assim, eu enxergava, mesmo na escuridão, eu enxergava aquela mão que dançava na minha frente. O fenômeno foi apavorante, foi assustador. Passou alguns segundos que para mim foi uma eternidade. Pareceram horas, né? Dali a pouco o fenômeno sumiu e eu gritei. Aquela mão sumiu e eu gritei, apavorado. Meu padrasto veio ali, abriu a porta. O que houve, Guri? Teve um pesadelo? Não, não estava dormindo. Não estava dormindo, sim. Pesadelo? Não,
tinha alguém desceu, subiu, foi lá, olhou o alçapão tudo fechado, com o cadeadinho que botavam lá, tudo fechado, tudo no lugar, não tem como alguém ter descido, não existe, foi um sonho, foi um pesadelo. Volta a dormir tranquilo, não sei o que, papapá, papapá. Apague a luz aí, vai dormir. Tá, apaguei a luz, fiquei no escuro, o sono não vinha, assustado, né, com aquilo. Até os sons, tudo terminou. Depois estava um silêncio mortal. Dali a pouco, a nossa cachorra, que a gente deixava um cachorro amarrado lá dentro do galpão dos bichos, lá embaixo. E era um cachorro que tinha uma corrente, que ele corria em todo o. E essa cachorra, quando acordava, ou algum bicho tinha entrado no ambiente, ou era a pessoa. Que a cachorra passava dias sem produzir som nenhuma. Quando ela coava, tinha alguma coisa. Marcos, pega a espingarda, desce lá, vê o que está acontecendo com aquela cachorra. Vai lá, liga as luzes lá, toca o bicho, rato, raposa, sei lá o que está lá, para nós conseguir dormir. Aí eu peguei essa espingarda. Não era a primeira vez, eu já tinha descido algumas vezes. Mas eu descia correndo, ia lá, abria, ligava as luzes, entrava lá, abria uma janela daquelas rústicas do lugar para a raposa, para o bicho sair, para a cadela ficar em paz, né? E daí, aquele dia, como eu já tinha tomado esse susto, eu já desci meio rápido, já tomei um resbalão logo na saída da casa, caí de bunda no chão. Tinha chovido, né? Já tomei, e daí com a espingarda cruzada aqui, piá, 13 anos. No interior a gente aprende a dar tiro desde cedo com espingarda, é normal isso. Mas a espingarda daquelas de carregar um cartucho por vez, só dava um tiro. E deu. Daí quando eu cheguei lá embaixo, eu já não fui direto na porta. Eu já fui meio de lado, num canto, ouvi sons lá dentro, ouvi vozes lá dentro. Oh, tem gente ali dentro. E quando deu tipo de um clarão lá dentro, e eu virei a espingarda na direção da porta e grudei fogo. Bam! Eu vi sons e barulho e gritaria lá dentro, e o meu padrasto veio se quebrando lá de cima. Desceu, abriu a porta em toda a. Estava aberta a porta dos fundos, alguém tinha entrado e estava querendo levar o porco mais gordo, o suíno mais gordo do patrão, que é um bicho que ele já estava cevando fazia meses ali. E daí, meu padrasto foi para os fundos, deu uns tiros lá, não apareceu ninguém, os que iam roubar sumiram, fugiram. Então, daí eu vi qual que foi o sentido daquele acontecimento comigo. Anos depois, aquele espírito veio me alertar, veio me prevenir, me avisou antes de alguma coisa que ia acontecer, para que eu não sofresse alguma coisa pior com a situação, podia levar um tiro, alguma coisa, chegar afobado. Fui com todos os cuidados, porque ele sabia que os caras já estavam rondando ali. E ele, como assombração da casa, sabia que eu que ia descer. Então, ele veio me proteger, ele veio me orientar. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Daquilo, anos depois, tempos depois. Né? Naquela época eu era piá, jovem, 13 anos de idade. Daí, esse fato me marcou muito. Sobre essa aparição. E é alguém provavelmente que morou naquele local, que desencarnou, morreu lá e ficou, permaneceu no lugar, nessa casa assombrada. Mas era um espírito que ele vivia no ambiente, mas não estava para assustar, apavorar as pessoas. Embora me assustou, me apavorou demais. E ele gostava do ambiente, queria proteger o ambiente, os animais, os bichos, proteger a casa. Por isso que ele aparecia, por isso que ele produzia isso aí. Na espiritualidade, nos estudos da casa espírita, assombrações, aparecimentos em residência, são espíritos que desencarnaram lá, ou de maneira trágica, alguma coisa muito ruim que aconteceu com eles, permanece num ambiente revivendo aquele fato durante vários tempos, endurecidos, não querendo aceitar a verdade. Outros espíritos nem sabem que desencarnaram, estão na residência assombrando, apavorando, assustando as pessoas, porque eles não querem
que aquele invasor que veio morar na casa que é deles, fique ali. E eles continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam no dia a dia. A mulher vai cozinhar, a mulher limpa a casa, desencarnada, ela continua produzindo aquelas mesmas coisas. E isso produz sons no ambiente, vozes, estralos, aparições, para quem tem um pouco de mediunidade, vai enxergar vultos, vai enxergar o espírito que está ali. E a intenção é ajudar, é fazer com que ele entenda que ele é um desencarnado, que ele não pertence mais àquele ambiente. Então se invoca através de oração a presença de um espírito amigo, parente, desencarnado desse que está assombrando a casa, para que ele entenda, para que ele tenha mais confiança ao ver um espírito amigo lhe chamando para seguir o seu caminho, de ir para a sua cidade espiritual, de ir para o seu tratamento, para estudar a vida que ele teve, se preparar para uma nova existência no plano espiritual. Mas ele tem que aceitar isso de livre e espontânea vontade. Tem que ser convencido pela espiritualidade amiga. E você que mora numa residência que tem fatos desses, a primeira coisa que você tem que fazer é orar, é rezar, é pedir ajuda para os espíritos trabalhadores, para eles virem, para eles tratarem, para eles conduzirem esse espírito. Não é se livrar daquele espírito, é tratar. Às vezes ele é mais necessitado do que você mesmo. Ele está ali, às vezes ele nem sabe que ele desencarnou, que ele morreu. Permanece no lugar. Durante muito tempo fica naquele local. Eu tinha uma amiga, uma colega que estudava comigo na casa espírita. A gente estudava junto no mesmo grupo. Hoje a gente continua na casa, mas um seguiu um grupo, o outro seguiu o outro grupo de médium, de estudantes da casa espírita. E ela, toda casa que ela alugava era assombrada. Ela contava para nós que ela ouvia vozes, que ela via espíritos andando durante a noite para lá e para cá, que objetos caíam, que objetos quebravam. E ela pedia ajuda para aquele espírito, mas a aparição não sumia e ela trocava de casa. Saía daquela casa, alugava uma outra casa num outro bairro e o fato tornava a acontecer novamente. Lá, outra casa assombrada. E assim foi durante anos com ela. Todas as casas que ela se mudava, que ela alugava, tinha espíritos presos no ambiente, assombrando. E ela, como estudante espírita, como trabalhador da casa espírita, a missão dela era ajudar, era aprender com aquela situação. Mas ela não conseguia dominar aquilo. Mas depois de muito estudo, de muita orientação, aquele fenômeno terminou, acabou. Porque a espiritualidade trabalhou, às vezes, sem ela saber. Encaminhou aqueles espíritos, atenderam o pedido deles, entenderam a situação deles ali e seguiram o seu caminho. Então, casas assombradas, casas que acontece, é comum, é normal. Quem de vocês não ouviu alguma história? Alguns entre vocês já passou por situação ou está passando por situação semelhante. Primeira coisa que eu oriento é orar, é rezar, é confiar na ajuda da espiritualidade. É fazer aquele espírito entender que ele não pertence mais àquele ambiente, que ele tem que seguir para o plano espiritual, que ele deve se desapegar das coisas materiais, porque ele sente que aquela casa é dele, ele está preso ainda àquelas coisas, ou ele está preso àquele fato ruim que aconteceu com ele ali. Se desapegar, aceitar, seguir, receber o tratamento, seguir para o plano espiritual. É isso. E nós que vivemos essa situação temos a obrigação, entre aspas, de ajudar. Não é se livrar do espírito, querer que ele suma.
é querer que ele seja ajudado, atendido. Se você não resolver sozinho, procure uma casa espírita. É nesse ambiente que a situação é propícia para ajudar esse tipo de espírito, esse tipo de situação. E olhando aqui, temos pouco tempo, já está vencendo o, a nossa conversa, essa é a nossa segunda conversa. E eu queria trazer, por último, uma situação que eu acompanhei na Casa Espírita durante uma sessão, de um espírito que se manifestou lá, e ele dizia que ele permanecia na sua casa, nos fundos de uma grande fazenda, e ele morava lá num casebre, no final da fazenda, nem luz ele não tinha, só ele e o cachorro dele. A mulher, os filhos tinham abandonado, deixado ele sozinho lá, foram embora para a cidade e até convidavam ele para ir para a cidade, mas ele não queria sair. A vida dele sempre foi morar lá, ficar lá, ele não queria sair de lá. E os filhos, os parentes, os conhecidos nem vinham visitar ele fazia anos. E ele estava sozinho, abandonado. Ninguém dava atenção para ele, nem o patrão às vezes estava trabalhando ali perto, com os tratores, não sei o quê. Ele via os sons, os barulhos, mas eles nem vinham ali na casa. Às vezes passavam na frente da casa e nem chegavam para ver se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa. Só que ele não sabia que ele estava morto. É, ele não sabia que ele tinha desencarnado fazia anos. E por isso que a mulher e os filhos tinham ido embora para a cidade. Por isso que ele estava sozinho naquela casa. Porque ele estava apegado àquilo, gostava daquilo. E vou mais longe. Já faziam meses que a casa tinha sido desmanchada. Tinha que já era um casebre caindo, já não tinha mais fogo. O patrão lá mandou derrubar com o trator e botou fogo lá naquelas madeiras que não serviam mais para nada. E a casa já não existia mais. Só que ele materializou uma casa, até o cachorro ele materializou, o cachorro dele também não existia mais. E se ouvia ele gritando e o cachorro acuando. Os trabalhadores lá ouviam sons de cachorro, de gente gritando com o cachorro, chamando o cachorro para comer. E lá não tinha ninguém. Era só um pequeno mato, não existia mais nem a casa lá. Então, esse espírito se manifestou na casa, ainda bem que ele foi entendido, um parente desencarnado dele apareceu. Sempre costuma funcionar quando se chama um parente desencarnado para ajudar, para ele ter confiança, para aceitar a ajuda. E ele aceitou a ajuda e conseguiu se libertar daquela prisão que ele mesmo fez para eles. Então, isso é comum, casas assombradas, apavorantes que acontecem, as pessoas se assustam e se mandam no lugar. E o espírito permanece até que chegue alguém que tenha um pouco de sensibilidade, que reze, que ore, que entenda que aquilo ali às vezes está até contra a vontade daquele ser permanecer naquele local. Mas um dia tudo se termina. Para encerrar, então, é a última essa. Chega, já falei demais, eu falo demais, me desculpem aí. Eu li um livro uma vez, um artigo sobre o Conde Drácula. O ano era 1600, não esse Conde Drácula dos filmes, Pavorantes, Vampiro. Era um cara muito mau, né? Esse conde realmente, porque toda a história fictícia tem um caso real que o escritor ouviu de contos e criou, fantasiou bastante, mas tem um caso real por trás. Mal, sanguinário, matava as pessoas, dependurava os corpos na frente do castelo. O ano era 1600 e pouco, tal, toda a história do Drácula. E que toda a maldade, todo o mal que ele fez, as energias negativas que ele tinha, depois do desencarne, o Drácula ficou por 400 anos apavorando o castelo dele, assombrando. Castelo mal assombrado. Não existe casa mal assombrada. Não existe castelo mal assombrado. Ou é bem assombrado ou não é assombrado. As pessoas usam o mal, não existe mal assombrado.
ou é bem assombrado ou é mal. Então o castelo do Conde Drácula era bem assombrado, né? Durante 14, não, durante 14, 400 anos ficou acontecimentos, sons. Eu acredito que até hoje os objetos do ambiente, né? Objetos que eu uso ali, pegam as minhas energias de encarnado, objetos que eu uso frequentemente, e se cria uma egrégora, eu acho que é essa a palavra certa, egrégora do ambiente, energias. Às vezes o espírito nem está mais ali no ambiente, mas ficou as suas energias, os seus fatos, e se produzem energias, movimentos, se cria até um espírito que outros espíritos brincalhões que querem apavorar, assustar, materializam aquilo ali no ambiente com as energias dos falecidos. E as energias do Conde Drácula eram grandes, eram pesadas, e por isso duraram por mais de 400 anos. Hoje o local é turístico, pessoas vão lá visitar, passar cada um com as suas, né? E eu não entro num ambiente desse de jeito nenhum. Eu sou espírita, estudo espiritismo há anos, mas tem algumas coisas apavorantes que a gente tem que pensar duas vezes. Não duvidar, não desafiar. É o conselho que eu dou. Então, nós vamos vir com o próximo vídeo semana que vem, provavelmente sábado ou domingo. Você que passou por fatos semelhantes, coloque aí nos comentários, conte o que aconteceu contigo, ou que ouviu, 4, 5 linhas ali, porque é bom nós compartilharmos, as pessoas verem que isso é uma coisa comum, para que elas aprendam com aquilo, que não tenham medo, que possam ajudar aquele espírito que está assombrando a casa assombrada. Valeu por você ter permanecido comigo até agora e até a próxima. Tudo de bom. Tchau.